Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do SolarZ Talks, direto do SolarZ Summit. E hoje, nesse episódio, a gente está aqui com feras, pesos pesados de vendas e gestão. Estou aqui com meu amigo e sócio Douglas. Conta aí, irmão, se apresenta. Olá, primeiro de tudo gostaria de agradecer, né, porque é um episódio agora carregado, né, tô numa mesa que eu até tô estranhando que eu tô aqui no meio de tanta gente importante aqui, do conhecimento do setor. Gostaria de agradecer também, poder conversar com vocês, trocar uma ideia com o Carlos aqui e desejar que a gente tenha um bom papo e que seja muito agradável quem está nos ouvindo e vendo também pelo YouTube. Muito bem. Também estamos aqui com o Gustavo Malavota. Achei que você ia fazer a brincadeira da mala que vai e volta. Isso já passou. Tá bom. Já foi. Muito boa tarde. Mais legal de estar aqui com essa galera é porque o assunto é sobre algo que deixa a gente feliz, né? Mas eu vou deixar para falar com alguém que realmente interessa. Fala, Sr. Mota, quem que está na mesa conosco? Conte pra gente. Quem tá aqui? Quem traz felicidade para a empresa, né? O cara que entende tudo de vendas. Querido Carlos Bucho, mais uma vez aqui comigo em um podcast. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E quando vocês estavam se apresentando, me apresentando, eu pensei, puxa, mas não era eu que ia participar? Essa tudo de venda? Porra. Estamos aqui para trocar ideia, para ajudar o dia a dia de todo mundo, né? E nos ajudar também, porque a gente está sempre aprendendo, né? Quando a gente troca ideia, a gente sempre absorve uma coisa nova. Então, estou muito feliz de estar aqui também. Obrigado. Muito bom. A gente gravou agora há pouco com o Gaziri e ele fala muito sobre a felicidade, ciência da felicidade. Provoquei ele bastante sobre se dinheiro traz ou não felicidade. No final, a conclusão foi que venda traz mais felicidade. É isso mesmo, Bush? Eu acho que sim, cara. Porque a venda, ela tem várias camadas, né? Eu sempre digo que um bom vendedor, né, um bom profissional de vendas, independente do nível hierárquico que ele tem que ter 3 características. Ambição. Então, a gente sempre tem que querer mais. Ambição é diferente de ganância, né? Tá para alguém não interpretar a gente mal, né? Tem que ter ambição, tem que ter técnica, muita técnica, né? Eu acho que a gente todo dia pode aprender uma coisa nova e tem que ter resiliência, porque a gente está num ambiente onde, sei lá, de cada 30, 50 tentativas tem um sim. E se eu ficar triste por as outras 49 vezes que eu vou ganhar um não, minha vida vai ser muito ruim. Então a gente tem que entender que é um processo. Então eu sempre coloco essas 3 características. Por quê? Pegando o gancho do Gaziri, né, que é um grande amigo, vendas, ela traz 2 elementos importantes. Traz o atingimento de algo, que é uma conquista, e ser reconhecido, acredito que é um ponto que vocês falaram muito, né? E, obviamente, gente, não existe como venda não falar de dinheiro, que representa uma das formas mais importantes, né, de sucesso na nossa sociedade, que é a economia, né? Reconhecimento, muitas das vezes, vem por isso, né? Sabe que no mundo das grandes multinacionais se erra muito nisso, tá? Por mais que pareça não provável, porque a maioria, ela celebra as pessoas que tiveram o melhor resultado. Mas o cara já está sendo altamente recompensado se ele teve um ótimo resultado. Mas aquele profissional, muitas vezes, que está fazendo o trabalho correto, ele está, às vezes, tentando desenvolver um mercado não tão maduro, trabalhando com clientes talvez não tão alinhados com a empresa que você representa, de conhecimento, etc., eles acabam não sendo reconhecidos por um trabalho importante porque eles não tiveram êxito econômico, né? Então eu acho que esse ponto é super importante, a gente entender que a gente, vendedor, a gente não cobra por venda, a gente cobra por trabalho. Boa. Isso perfeito. É bem polêmico, mas para mim é super importante. O Mala fala muito sobre isso, né? Que a venda é uma consequência de diversas atividades que acontecem antes, né, Malavota? É porque eu acho que tem uma preocupação, principalmente de quem entende o que a gente está falando. Né? Você fala olhar do dono, olhar do vendedor, olhar do gestor. Então, quando a gente amplia essa propriedade para uma camada de diversos vendedores, imagina, tem o SDR, tem o BDR, tem o Closer, isso ajuda as pessoas a entenderem de fato o que é produtividade. A gente ainda tem uma questão em produtividade que é, poxa, mas eu estou fazendo muito e eu preciso ser remunerado por isso. Calma aí, vamos organizar. Você está fazendo muito e por isso você vai ser remunerado pelo resultado e não pelo fazer muito. E eu digo isso porque para o gestor ele tem dificuldade em analisar, muitas vezes por falta de indicador e de canal. O vendedor ou a profissão que está ali embaixo não consegue entender por que não está sendo remunerada por aquele esforço todo. E muitas vezes a junção de tudo isso acaba se tornando caótica, né? Que eu produzo muito, trabalho muito, não produzo tanto. O meu gestor não está me ajudando a entender melhor como que eu consigo, com esse trabalho todo, ter mais resultado, porque esse é o papel dele, e aí vira um grande caos. Então, acho que a contribuição dessa mesa é legal, né? Como é que a gente tira esse nó aí, produtividade,
gestão, Esforço. Exatamente. não conseguindo analisar e principalmente, poxa, linkando tudo isso para não perder pessoas, né? Porque a produtividade não atingida, o ser humano fica pelo caminho. Eu acho que a primeira camada aqui, trazendo o assunto para a mesa, o mercado foi educado a cobrar venda. E parece que o vendedor que não tem resultado, ele não trabalha, né? Nada, manda embora aquele lá não tem, não sei o que, não serve para nada. Aqueles papos informais que existem na empresa e que muitas vezes está errado. Muitas vezes pode até ter êxito, né? Êxito no sentido de assertividade, né? Então, acho que a primeira coisa é essa, acho que é super importante que tu trouxe, que vamos entender primeiro se a pessoa trabalha como a gente espera. O que eu espero de um vendedor? Conversa com ele, deixa claro, eu espero que tu faça 50 ligações um dia. Eu espero que tu visite 5 empresas por dia. Não sei. Cada um na Combina sua o realidade. volume ali. É uma primeiro. cadência, né? Essa é a primeira coisa. Boa. Né? Uma vez que a gente tá tendo êxito, tá tudo certo, porque se não tá tendo certo, a pessoa não tá trabalhando. Aí é uma questão que economicamente não se sustenta. Cara, se tu não trabalha o que eu espero que tu trabalhe, talvez não seja possível, mas não estamos em acordo, não tem por que seguir juntos. Você tá fazendo o que eu peço para você fazer. Agora nós vamos discutir a qualidade do que você faz. É a segunda camada. E aí, você está conversando com 5 pessoas por dia? Estou. Então, perfeito. Vamos entender o que acontece nas 5. Se o problema teu é mercado, produto, capacidade, talvez tu não tenha aptidão. Aí você diria que primeiro avalia volume para depois avaliar a qualidade? Porque como é que eu vou avaliar a qualidade se eu não sei se você está fazendo o pace que todo mundo tem que fazer? Boa. E Né? aí Isso é um aproveitando... código, hein? Exatamente. Aproveitando o gancho, no solar aconteceu uma alteração da lei na 14.300, e aí a gente diz no mercado que o vendedor ele era comprado, porque o mercado vinha muito bem aquecido, e aí a lei mudou um pouquinho a forma de você ver a negociação. E aí os vendedores precisaram se aprimorar esse ano, até porque por uma escassez de novos clientes, novos leads, né, como a lei alterou. E aí, dentro do SolarZ, tanto no Summit quanto no Tech, a gente busca trazer essa ideia de que o vendedor precisa ter cadência, precisa acompanhar o processo, precisa utilizar um CRM efetivo. E aí, uma das técnicas que é perceptível é fazer a venda consultiva, começar a entender, usar o pincel, começar a trazer alguns desenhos de negócio, porque a fase de ser comprado daquele mercado que estava muito fácil já passou. Agora a gente está num mercado que ele ainda é muito bom, só que você deixa de vender tecnicamente e agora você começa a vender mercado financeiro, né? É interessante, né, cara? Porque eu sou um cara de fora do mercado técnico aqui falando, né? Aham. E eu olho de fora e digo, cara, se eu pudesse escolher um mercado para trabalhar com vendas, eu escolheria esse, cara. Com também. certeza. Porque qualquer lugar que a gente lê informação, seja geopolítica, etc., tem a ver esse tipo de desafio. Logo, dizer que não existe uma narrativa na sociedade para que esse tipo de produto seja cada vez mais expandido o uso, é absurdo, é A óbvio. energia só aumenta. Exatamente. E só vai aumentar. Então, em primeiro lugar, assim, isso mostra o que acontece. Eu acho que o setor talvez teve um grande prejuízo, que foi justamente a sorte de ter um mercado comprador. Exatamente. Porque aí, quando o resultado vem fácil, cara, dizem, né, que vai fácil também. Exatamente. Porque a gente não... Para se ter uma ideia, no tamanho do mercado, no Brasil hoje tem 100 milhões de unidades consumidoras. Nossa. E só 2 milhões aproximadamente tem energia solar. Então imagine o potencial que esse mercado tem Absurdo. E ainda. tem gente chorando na esquina ali, né, que não tá vendendo, né? Não, e olha que Impressionante. engraçado, eu estava conversando com um dos nossos patrocinadores aqui do SolarZ Summit e ele estava falando que ele atende integradoras, né, que são quem vende ali na ponta, integradoras do ano passado, que está todo mundo triste, não consegue resultado. E as integradoras que nasceram esse ano estão performando super bem, porque não vieram com esse vício do Exato. mercado fácil. Então, quem nasceu esse ano já nasceu trazendo vendedores que são hunters, de fato, que vão para a rua. pra que rua. que O jogo, faz o jogo é infinito, cara. O jogo não é finito. O problema do pensamento do jogo finito, que a sociedade nos ensina isso, o cara vinha crescendo. Então, a visão é, se eu não crescer sobre a base do ano passado, Eu não não estou sou bom. crescendo. Aham. Uhum. E não, cara, o jogo é infinito. Tu tem que te manter no jogo. Provavelmente vai ter períodos que tu não vai ser o que mais vende. E tá tudo certo. Tá dando lucro, tá tudo certo. Uhum. Agora vão melhorar o ambiente, porque senão tu fica perdendo gente boa. Tu fica, às vezes, não atendendo o cliente da forma que deveria. Então, acho que é importante passar um pouco para as pessoas do tipo, ter mais disciplina, mais pace, mais método, mais a técnica, né, que a gente falou da... Boa. E olha que legal, lidar com esse novo gráfico, né? Porque você imagina o gráfico do cara, ele faz assim, né? Vai lá em cima, bate um pico, aí Aí comprou mansão, Hilux, É. comprou tudo. e Colocou acho que é dinheiro isso. na frente. Mota, como que eu lido...
Porque a história é meio da cigarra, né? Então, Uhum. mais uma vez, a história vem contando pra gente uma série de narrativas que as pessoas deixam de lado. Né? Então, cara, beleza, eu tô aqui explodindo de vender. Pô, será que não passa na cabeça do empreendedor? Né? E acho que agora é um assunto de empreendedor para empreendedor, que pode existir um momento. Eu queria ouvir do Carlos. E aí, o que você viu ali na prática? Porque imagina, como um grande executivo, certamente viu algumas operações passando pelo mesmo Sim, e claro. aproveitar e dar a dica, né, pro pessoal que tá ouvindo a gente do Solar. Talvez a minha grande vantagem nessas mais de 2 décadas que eu trabalhei com liderando vendas, não foi nem a liderança de vendas. Uhum. Foi a experiência que eu tive na indústria, no mercado, nos clientes. Né? Eu sempre fui um cara muito de cliente. Porque ou eu estava ajudando o cara a retomar a venda que ele baixou, ou estava ajudando o cara a aumentar, né? Assim, num momento bom. Então isso faz a gente aprender que os dois mundos são exatamente iguais. O que muda é a expectativa. Legal. Porque se tu for parar para pensar, a expectativa não influencia no resultado. O que influencia é a tua decisão do dia a dia. Se tu vai decidir vencer, se tu vai decidir fazer. Então o alinhamento da expectativa é importante. E é difícil, cara. Se você tá ganhando muito dinheiro e de um dia para noite o mercado te traz dificuldades novas, o que a pessoa tranca? Ela tenta fazer do jeito que ela sempre fazia, com mais intensidade. Tem um estudo de um cara chamado Paul Rukens, é dinamarquês esse cara. Ele fala o seguinte, que de 100% das pessoas, só 2% conseguem pensar diferente. Então, 98% das vezes, as pessoas vão aumentar a intensidade de como elas tentavam vender antes ou desistir, mas não vão tentar fazer diferente. E é justamente o que é um desafio que a gente tem. Se toda vez eu tentar achar um jeito novo, eu não paro de crescer. Talvez eu não cresça como eu crescia antes, Exatamente. né? Que também não tem nada de errado. Não, e o mercado, ele se regula, o mercado solar, ele se regula por muitas coisas. Mercado internacional, porque eu tenho a China, que eu importo conteúdo. Mercado nacional, porque é um varejo, e o varejo no Brasil tende abaixo, nunca acima. E estoque. Trabalhar estocado hoje com distribuição é um problema, porque eu tenho clientes comprados quilowatt pico a 2,40 e agora está chegando no Brasil 1,79. Quem está muito estocado faz como com essa mercadoria? Os entrantes do mercado vão ter mais fluidez agora, ou quem tem um bom fluxo de caixa. E aí que começa a impactar. Por exemplo, o mercado ele não travou, ele continua vendendo, só que agora ele está mais na realidade da faixa normal que era para estar. E o fato da lei em dezembro até 6 de janeiro, você tinha um certo benefício, fez com que fizesse uma corrida maluca, vendeu muito, porque todo mundo queria pegar o benefício, e depois o discurso que foi alinhado no final do ano é que não seria mais tão vantajoso. Aí agora você tem que desconstruir essa imagem. Então o teu vendedor tem que ser muito bom, porque aí ele vai ter que mudar o discurso de vantagem que existia e vai ter que trazer um discurso agora de financeiro. Mas olha o que tu tá dizendo. Tu começou a narrativa trazendo a realidade no pensamento como um dono de negócio pensa. Agora o mercado tá mais difícil, eu tô sobressocado, pô, tá difícil e tal. Mas no final da nossa conversa ele só não tá vendendo. Exato. Ele não é errado ele ter se estocado ou não estocado. Eu não tô entrando nesse mérito. Eu quero entrar no seguinte, o que ele não tá conseguindo é gerar valor na ponta para vender. Então é ali que ele tem que resolver. O ponto é esse. Porque aí ficar discutindo, é o dólar, é porque é a China, porque é a logística. Não, cara. E outra, se o mercado inteiro cair 80%, igual tu não precisa cair. Concordo. Quantos mil prestadores de serviço tem nesse segmento assim, estimado? Em média, 22 mil, sendo 12 mil CNPJs. Então tu imagina que tem 12 mil CNPJs, vamos trabalhar com um número formal. Tem 12 mil empresas disputando. Aí o mercado caiu 40%. Vai, tô inventando, não sei, tá? Perfeito. Cai 40%, quer dizer que a maioria tá menos de 20% e tem alguns a 60%. Exato. Uns crescendo 80%, uns dobrando. Então, o problema é que como a maioria não entendeu a mudança, parece que o setor não tá bom, mas o setor é muito bom. Muito bom. E ele continua. Né? Eu vim de telecom, né? A guerra dos centavos. Então, na guerra dos centavos, quando você olha a margem que existe hoje e o formato, é lógico, antigamente você colocava 3 vezes em cima de um kit. O kit custava 10 mil, tu colocava 30, porque tu ia lá e trocava a fatura pelo financiamento. Após 36 meses, ele estava gerando uma rentabilidade. Dentro da tua casa, tudo é custo. Quando você coloca algo que gera receita, você vira um investidor, porque você está economizando. A energia tem uma variação. Agora esse jogo deu uma mudada. Então o cara que fazia 100 projetos está fazendo 30, o que fazia 15 está fazendo 2, porque o volume dele vai ter que aumentar, como a gente comentou. Só que a concorrência também aumentou, porque aquele que fazia 100 está com mais tempo disponível, ele vai procurar um mercado novo, e aí ele troca instalador por vendedor, força a tua região, e aí começa o ar, né? Começa E você vê como é que, cara, engraçado, as histórias se repetem, né? Então a gente está no mercado de commodity, e aí você começa a entender, e aí a estratégia do Oceano Azul agora na veia, né? Eu tenho uma série de outras variáveis para sair da commodity,
sair do exemplo tradicional de compra e venda, porque no fim do dia, com todo respeito, era um mercado de compra e venda, né? Então eu comprava o equipamento, revendia na ponta. Eu comprava o equipamento, revendia. E agora eu sou um mercado de solução. E aí, queria até ouvir isso do Rougos. Quantas empresas novas você acha que surgiram com novas soluções para entender essa nova engenharia, né? Essa nova engenharia, porque vem o Mercado Livre aí, então eu estou vendo essa movimentação de novos serviços. Isso. E como que esses novos serviços você acha que traz mais inteligência ou traz mais mimimi também, né? Tomando cuidado com mimimi. O que o mercado desenhou? A gente chama de nova economia no solar, né? Boa. A nova economia é o quê? Grandes players olharam para esse mercado e falaram assim, tá, e se existe regulação, é porque tem algo aí e vamos olhar com mais calma, né? A regulação, ela também serviu para determinar um modelo operacional, né? Como a gente está falando de energia, matriz energética, a gente não pode também movimentar a matriz energética. Eu tenho a concessionária que precisa funcionar, então eu preciso tracionar ela também. Aí surgiu as pessoas que começaram a pensar, cara, existe um mercado que a gente pode trabalhar aqui. Aí surgiu a nova economia, mercado livre de energia, novas oportunidades para investidores, geração centralizada, dinheiro externo, porque a Europa com inflação a 9,5% e a energia solar no Brasil rendendo 14%. É muito mais interessante você investir no Brasil em energia do que num país que está com problema de energia. Então, o hidrogênio verde setou muita coisa, crédito de carbono apontou, ESG em alta. O mercado solar ele começou a se desenhar muito para que grandes corporações com uma expertise muito grande começassem a entrar no mercado e falar assim, cara, aqui tá massa, mas precisa profissionalizar. A gente precisa redesenhar isso. Vou dar um exemplo. A Brookfield entrou no ramo de energia solar. E aí ela começou a desenhar um modelo de negócio. Aí os bancos olharam esse movimento e falaram, cara, vamos começar a liberar crédito para isso. Começaram a criar crédito. Aí para criar crédito começou uma regulação de crédito. E esse mercado de nova economia torna, por exemplo, o empresário que era só um instalador da residência, ele começa a olhar e fala, cara, talvez eu vou vender carro elétrico. E aí ele sai um ticket de 18 mil para 500 pau, né? Aí ele olha e fala assim, talvez eu vou procurar empresários e investidores e construir usinas, fazendas para vender energia. E aí o cara que soube surfar essa onda, que entendeu esse mercado da nova economia, esse cara, ele potencializou. Uma empresa que faturava 1, 2, 10 milhões mês, vai faturar 20, 30 milhões. Uma usina de 1 mega é 5,5 milhões. Esse cara é um vendedor ou um empresário? Ele é um vendedor que viu uma oportunidade e virou um empresário. Porque os vendedores, eles percebem isso e isso acontece muito. O vendedor, quando ele percebe que ele tem esse potencial, ele está dentro de uma integradora. Ele sai e monta uma integradora. Só que às vezes ele não usa o mesmo modelo de negócio. Ele olha e fala, cara, acho que agora eu vou achar investidor, porque eu contato muito o industriário, por exemplo. O cara da indústria. O supermercadista que colocou lá seu kit de 300k, o Mercado Livre baixou para 75. Ou seja, em vez de ele só economizar na fatura, o sistema dele hoje, ele economiza na fatura e vende energia no Mercado Livre. E aí esse cara é um bom vendedor, ele fala, cara, se o meu chefe está aqui só mantendo a venda no varejo, existe uma oportunidade para o investidor, eu tenho uma boa carteira de cliente, eu vou montar uma empresa nesse segmento. E aí um vendedor vira um empresário. É muito comum na área do solar o vendedor das empresas tornarem-se concorrentes até do próprio mercado, mas com novas soluções. Aí eu pergunto pro Bush, como é que o empresário segura um vendedor, ou como diz o Malavota, uma besta enjaulada aí? Exatamente. Que é quem... Porque ele olha muito pro seu umbigo, né? Porque eu fico pensando, escutando, né? Por que o cara não enxerga as outras oportunidades? Ele enxerga. Só que ele tá acomodado. Entendeu? E aí as pessoas, quando uma pessoa não é acomodada, ela vai procurar abrir a sua empresa, mudar. Só que para pensar, nem o cara que tem, cara, nem a mega empresa, onde é que esse cara foi formado em mercado? O que ele aprendeu? Quantos anos ele errou vivendo? Porque, desculpa, cara, eu vejo um monte de gente despejando regra, formato. Mas o que tu fez? Quanto tu viu? A gente não teve tanta chance. Então, eu vejo que hoje tem muita história nos mostrando que exatamente por fazer do mesmo jeito a gente morre. O Philip Kotler, ele tem uma fala, acho que década de 90, ele fala assim, se você está no mesmo negócio há mais de 5 anos, ou seja, do mesmo jeito, tu tá fora do mercado. Né? Aqui nós estamos falando de um negócio de meses, né? Isso, literalmente. Exatamente. Mas é tipo assim, cara, tem um cara que é cheio de ideia. Chama o cara, cria um ecossistema. Pô, cara, eu vou te ajudar, vou te dar know-how que tu não tem, vou te ajudar com crédito, cria esse negócio, depois a gente é sócio. Cara, tu pode ter 70 sócios.
Perfeito. Mas ninguém pensa em colaborar, ninguém pensa em... Pô, eu não tenho interesse de ir sozinho, mas se o cara quer ir, eu ia perder ele igual. Só que eu não tô olhando pro ar de crescer. E como ninguém aprende a ser empresário, a gente acaba sofrendo de ser empresário, né? Exatamente. A gente acaba por necessidade, os erros são esses. E te digo, pode escrever isso, a maior parcela, sei lá, 70%, 80% dos caras desse mercado que não procurarem conteúdo, não procurarem informação, esses caras estão fora do mercado. Exatamente. Não tem 3 anos. A média do Brasil, pelo Sebrae, eu posso errar números pequenos, mas os grandes números são esses. Em 5 anos, 85%, 87% das pequenas e médias empresas deixam de existir. Desses, 2/3 é por falta de plano formal de conhecimento externo. E aqui Entendeu? no solar sofre muito isso, né? O mercado como cresceu muito rápido, o amadorismo E é um foi mercado beneficiado. e é um mercado muito técnico. Então, o cara acredita, e não está errado, que o conhecimento técnico Sim. é o diferencial. Claro, não tenho dúvida. Sim. Eu não sobrevivo nesse mercado, mas ele também não sobrevive. Isso. Ele precisa unir isso. Então, ele tem que buscar conhecimento. É mais fácil ele desse mercado buscar conhecimento do que, obviamente, eu se quisesse entrar Sim. nesse mercado. Então, ele tem que aproveitar essa oportunidade. E eu vejo que a gente não tem educação para isso, né? A educação é tipo, te vira, cara. Ou vamos lá que vai dar. Motivação não dá dinheiro, cara. Eu acho que esse é o modelo, né? Quando você falou assim, as pessoas têm que se unir, é muito o case da SolarZ, né? É. A SolarZ ela é uma tech SaaS, e aí a gente pensou, cara, como eu cresço, né? Como eu vou expandir isso? Aí a gente procurou parceiros, aí vocês podem falar sobre também, né? Eu vou passar a palavra pro Mota, mas eu queria só pegar um ponto antes que eu vejo assim. A gente está aqui falando do solar, né? Que o solar está se estruturando e tal. Mas eu faço um convite a todos os outros mercados a olharem para o solar. Porque a minha história é varejo. Então eu vim treinando vendedor de imóvel, treinador de roupa. O que o mercado de solar está fazendo, se outros mercados observarem, cara, é uma baita escola. Porque a gente está falando de compra e venda, certo? Camadas. Se você olhar para o varejo, sempre foi isso. A gente está aqui no Rio Grande do Sul. Aqui um baita polo de calçadista. Estamos, inclusive, num lugar que promove a maior feira do setor que acontece aqui. Exatamente. E você vê o mercado do varejo, eu estou falando do mercado que eu entendo, que o mercado moveleiro não chegou nem perto do que o solar está fazendo. Então, a gente, ao mesmo tempo que critica no bom sentido, né, de olhar para uma melhoria, não está observando os outros mercados que poderiam estar aprendendo muito com o solar. Mas aí eu vou puxar a sardinha, porque foi uma atacada muito boa que Rouglas, Thiago, né, e companhia fizeram do SolarZ, que foi entender que o mercado era amador na gestão, era bom tecnicamente, como você falou, mas era amador na gestão, amador na venda, e construir uma unidade de negócio de educação para poder fomentar esse mercado. Então você começa a nivelar o mercado para o alto, tira os golpistas lá, tem um monte de história aí que o pessoal vendia e metia o pé, e começa a entregar conteúdo de valor, que é a proposta de um dos produtos aqui do SolarZ Summit, que é entregar conteúdo para essa pessoa poder crescer, poder desenvolver, né, e ter uma alta performance. Quanto mais ela se desenvolve, mais a SolarZ ganha, porque ela aumenta a quantidade de unidades implantadas e usa mais o software, né? E é uma coisa que eu vi na prática que a VEG fez lá na própria cidade, que foi montar a universidade. Não tem funcionário, então eu treino. Eu vou formar educação básica, vou dar creche, eu vou fazer uma universidade, o cara tá aqui dentro e já bota para trabalhar na minha empresa, né? E como canal de aquisição, né, Mota? Eu vejo como que educação, e aí voltando ao modelo da parceria, é um baita canal de aquisição, porque através do canal de aquisição da educação, você forma, você multiplica e você cria o ecossistema, porque imagina, se eu tô todas as pessoas aqui do segmento reunidas para falar sobre processo de melhoria, para gerar negócio, e a educação, e aí olhando para o player de educação de energia, ela só acontece se eu tiver um fomento também em conjunto. Por isso que é a união perfeita. Então você tem um grande player aliado ao modelo de educação que consegue consubstanciar e alimentar pessoas que ainda não enxergam o processo. E não vamos muito longe. O Bush acabou de sair agora do palco. A gente teve 3 dias intensos de uma maratona de conteúdo, só gente muito braba, e poderia ter muito mais gente acompanhando esse processo. Eu tenho uma dúvida aqui, que o Bush, né, de grandes companhias, veio para a educação. O que motivou isso aqui? Porque o deles foi aumentar mercado. Quando a gente estava conversando até com o Rei, ele falou assim, cara, tem que ter alguma coisa, um propósito muito grande, porque ele ganhava muito dinheiro lá fora. Qual que é, Bush? Conta isso. Interessante, cara. Eu podia ser oportunista nessa resposta, né? Dizer que é propósito, que é abraçar árvore, essas coisas. Né? Mas não, cara, eu entendi que o mercado tinha mudado.
O mercado de software tinha mudado. Talvez eu vi isso na hora certa. Se vocês acompanharam os últimos 2 anos, foi muito tenso esse mercado. Pô, eu já vi isso há 4 anos atrás. Porque tem uma frase do Peter Drucker da década de 80 que ele falava assim: as árvores não crescem até o céu. E não tem como tu manter como vinha. Em contrapartida, eu sempre fui um cara diferente no meu setor. Eu sempre fui um cara focado em fazer diferente, não fazer igual. Então, quando chegou esse momento, começa a vir um momento diferente, como a pandemia, fica mais evidente quando tu é diferente. E eu disse, cara, eu tenho que ser único no que eu faço. Quem, em sã consciência, tomaria a decisão de abrir mão do que eu tinha nesse momento de fazer isso? Eu não conheço ninguém que fez, eu acho que não conheço ninguém que vai fazer. Vou fazer. Então, eu precisava ser diferente. Porque eu tenho que tomar água que eu de fato acredito que é a água certa. Então, foi muito mais uma questão de acreditar que é o mercado melhor, não é propósito, tá? Porque eu sempre fui um cara de ajudar. O meu propósito sempre foi bom. Trabalhando lá, eu trabalhando aqui, eu trabalhando ali, não vai mudar. Né? Mas eu entendi que o mercado de educação é um mercado fundamental para um país que tem 8 milhões de pequenos negócios e que 2/3 deles vão quebrar por falta de conhecimento. E se a vida me deu a oportunidade de 25 anos aprender só isso, porra, eu posso ser tão bem remunerado quanto ajudando mais gente. Eu acho que isso talvez como um propósito, ao final, gera um propósito. Mas não foi por isso, né? A decisão foi realmente de entender que eu poderia render muito mais em mercado diferente, que não é óbvio, né? Como não é óbvio, porque o óbvio é eu sonhar em querer ser o presidente global da companhia. Porque é assim que a gente é ensinado. Né? Não, e é bacana, né, ver o Bush falar de uma coisa que é importante. Eu tô rindo porque o que tem de empreendedor falando de venda, né? O que tem de gente que não vendia, né? De gente que... Tem gente que é milionário ensinando a vender, mas nunca vendeu. Mas ele ficou milionário porque ele sabe vender curso. Sabe vender o curso. Eu sei, eu entendo muito disso. Mas é qualquer negócio, né? Qualquer segmento vai ter. Mas o jogo é infinito, lembra? Sim. Esse é cara de jogo finito. Aí tu vai me dizer assim, Bush, mas ele vai recolher tanto dinheiro que tá em cima da mesa rápido que talvez valeu a pena. Cara, cada um com a sua vida. Eu não vou mudar o meu jeito de encarar a vida porque tem gente que não encara. Meu jogo é infinito. É isso aí. Né? Eu tô aqui pra me manter no jogo e cada dia eu tenho que procurar ser melhor. Pô, eu estudo... Cara, acabei de voltar de um curso, de novo. Eu não precisava mais estudar teoricamente pelo reconhecimento. Não, eu estudo porque eu quero aprender. Porque a gente sabe que é o dia de amanhã, cara. Isso aí. É diferente. Eu lembro de uma foto do Jorge Paulo Lemann, aí eu acho que tava o Warren Buffett, mais um brabo, uma fotinho dele lá no MIT assistindo a aulinha lá, quietinho. É isso aí. Eu tive um colega agora, eu tava num curso fora, né? E é um curso global, então é gente de todo lugar do mundo. E o meu colega do lado é um suíço. E eu perguntei o que tu faz? Eu sou chairman de uma companhia grande integradora de devices industriais. Eu digo, pô, que legal, tal. Mas você tá fazendo o que aqui? Não, eu sou chairman, óbvio, eu não me envolvo mais na operação, a minha empresa tem 80 mil funcionários, é global, né, a empresa, mas eu tô aqui, cara, porque a minha cabeça não pode parar. Eu não vou passar as 40 horas na empresa mais, mas a minha cabeça não pode parar. Eu olhei assim, digo, cara, esse cara tá num patamar de maturidade que é ímpar. Porque ele já resolveu a vida de 5 gerações dele. Mas ele tá lá se desafiando. Tá lá nos 5%, né? 2%. Muda pra 2%. É como alimentação, né? Imagina, ele tá ali com aquilo se nutrindo de algo que é físico, passa a ser fisiológico, não é mais uma questão de porque eu não sei, talvez a gente tenha uma cultura muito de que parece que tem que ser rápido, tem que ter vantagem. Não, cara. É difícil, cara, mas pensa que o jogo é infinito. Parece piada, parece, que papinho. Para todo dia e pensa. A gente tá entrando... Tu entra na vida com data pra morrer? Não. Tu quer expandir o máximo possível a tua vida. Assim é o trabalho, assim são os negócios. Então tu não tem que ter desespero no mês que vem ganhar de todo mundo. Cara, tu só tem que continuar no jogo. A vida não é isso? Exatamente. A gente tem um pensamento muito de escassez. É muito verdade. Cara, nosso papel aqui sabe o que é? A gente se divertir hoje, pra amanhã se divertir de novo, pra amanhã se divertir de novo. Se a gente tiver mais êxito, melhor. Mas tem dias que não vai ter êxito, né, cara? Tem dia que vai levar um frango, o goleiro, não tem o que fazer. Não, e o aprendizado também é tão abundante, né? Você vê numa mesa como essa, a gente tá aqui batendo papo, loucubrando. Tô vendo vocês falarem, tô vendo o Rouglas falar aqui, né? Engraçado ele falando do mercado. Falei, gente, olha quanta oportunidade, né? Brotando do chão. E eu queria, e aí a pergunta aberta agora, por que ainda existe um desafio das pessoas buscarem conteúdo na prática? O que vocês acham? Assim, eu vejo as pessoas em busca de conteúdo, e pouca, mas aí é a minha visão, aplicação na prática daquilo que elas absorvem. Né? Então eu vejo, cara,
aprendi outro dia, o cara falou, não, eu queria um PNL em vendas. Eu falei, pô, cara, vamos estudar, né? Eu era um lojista. Eu falei, deixa eu ver tua equipe. Ele falou, não, eu quero que você faça um programa de neurolinguística em vendas para minha equipe. Eu falei, deixa eu ir lá. E fui lá, cheguei lá, o pessoal não me deu bom dia, não me deu boa tarde, entrei na loja, visitei lá o que tinha que visitar e fui embora. E liguei para o empresário. Ele falou, e aí, vamos construir um programa de neurovendas? Eu falei, cara, vamos construir um programa de bom dia. Né? Assim, vamos fazer primeiro bom dia. Boas maneiras. Etiqueta. Educação, né? Depois boas práticas, depois cordialidade. Aí a gente vai porque, né? Tem esse desafio da prática? E aí, o que vocês acham? Eu acho que a maior parte das pessoas, na verdade, buscam a bala de prata, né? Então, é mais fácil você cair no conto de um cara que conta uma história que nunca existiu. Então, ele melhora. Boa. Se for contar a minha história, um monte de coisa triste, né? Um monte de desafio. Cada um tem suas histórias tristes, mas verdadeiras, né? Aí vai um cara que fala um monte de coisa bonita, encaixa num copy maravilhoso, vende muito bem e na prática ele nunca fez nada. No final do dia, o mais importante que eu acho que é o empreendedor, e aí tem 3 tipos de empresários, que é o aprendedor, o executor e o cara do networking, né? Quem é executor, ele quer pegar o mínimo de conteúdo, pensar aquilo, botar a mão na praia. O aprendedor, ele quer consumir, não dificilmente bota na prática. E o cara do network talvez funcione muito bem, porque ele não quer nem executar muito, nem aprender muito, mas ele conecta as pessoas, funciona muito bem. Então, entender quem você é nesse jogo, porque se você não consegue executar, cara, coloca um diretor operacional para executar para você, não tem problema nenhum, aprende tudo, fala, pessoal, vi isso lá fora, bota em prática. Se você é o executor, bota a mão na massa, e o network já faz isso naturalmente. Então entenda quem que você é, que isso vai facilitar sua performance. Bala de prata eu nunca vi. Nunca vi. E no Solar tem uma coisa muito engraçada que é assim, a gente faz um summit muito denso. São 3 dias de conteúdo técnico, conteúdo sobre gestão, empreendedorismo. E aí você fica pensando assim, olha, quantas pessoas... Você está na região, né? Porque o nosso evento é itinerante. Quantas pessoas da empresa vieram? Muitas vezes, o gestor da empresa vem sozinho, aí ele quer absorver esse conteúdo e ele quer retornar para lá. Só que são 3 dias muito densos. E aí a questão... Eu estava conversando com um parceiro nosso aqui que ele é o nosso case do pós-vendas, né? Ele é o nosso... sempre que a gente precisa usar ele de exemplo é a empresa dele, porque ele estruturou a empresa inteira em pós-vendas. Aí ele fala, cara, eu mandei uma mensagem porque a gente já ganhou os convites para estar aqui. E de 20 pessoas da empresa, só 2 vieram. Um engenheiro e um pós-vendas. Aí eu tenho um assunto aqui, o meu pessoal reclamando de venda lá. Era gratuito, a 40 quilômetros da nossa cidade. E um assunto de vendas é a dor que a gente tem lá e não está sendo lastreado aqui. O gestor e o diretor da empresa não vieram para cá. Aí como que você acha que o pós-vendas vai vir absorver esse conteúdo e conseguir replicar 3 dias intensos, sendo que ele teve que registrar na memória dele as informações e continuar educando internamente? Então, a gente fala, pô, aqui tem 6 mil pessoas ao redor, aqui 10 mil pessoas que são envolvidas com o solar. A gente traz um evento de peso com nomes do resto do Brasil para cá e eu reúno 1.500, é um bom número. Mas é 6 mil pessoas que estão aqui ao redor. Então, uma parcela veio e aí, como construir isso de um bom aprendedor, fazer uma boa execução, se a pessoa que deveria estar aqui não está, entende? Eu tenho que replicar um pós-vendas, vai ter que replicar para o vendas. O pós-vendas vai ter que ir lá no financeiro e falar, viu, custos, olha, o Thiago Silvano deu uma dica como eles fazem Natal, de assim, sabe? Cara, é muito difícil imaginar que isso vai acontecer na segunda-feira. Segunda-feira as pessoas vão voltar. Como é que foi o evento? Cara, foi legal. Você está mais envolvido com a cultura de vendas, Bucho? Tipo, as pessoas, as empresas não entenderam que só existe 2 áreas, a de vendas e a que dá suporte a vendas. Tem uma cultura de vendas enraizada dentro da companhia para o cara buscar, estudar, correr atrás. Estava pensando aqui, a gente escuta muito sobre isso, né? Isso não é de agora, né? Não é exclusividade de ambiente solar ou não. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente vem num mercado que é muito mais ter do que ser, né? Então eu tô muito mais preocupado. Vou te dar um exemplo. Aparece o Carlos Bush na tua timeline ou aparece o Joãozinho? O Joãozinho tem 3 milhões de seguidores, o Carlos Bush tem 10 mil. Quem tem mais valor? Entendeu? O pessoal tem mais valor, o cara de X milhões de seguidores. E na verdade não tem nada a ver. Isso nunca foi parâmetro para dar sucesso em negócio. Então a gente está muito nessa vida de ter. Eu tô muito mais preocupado em ir num evento para tirar foto do que aprender. Exato. Né? O que eu usei na apresentação hoje, eu disse, quem aqui as pessoas vão para o evento, tipo, vão ver o que vão me surpreender. Não, tu tem que ir para o evento dizendo, eu tô indo lá desse jeito para sair desse jeito.
e eu vou dar um jeito de sair de lá como eu quero. Tu tem que ter meta de sair do lugar. Por isso que ninguém executa, porque o evento parece que é um passatempo. Quem nunca escutou na empresa assim, o cara foi no evento, parece que tá indo tirar férias. Meu, pelo contrário. É um dos momentos mais cruciais, porque tu tá entrando de um jeito e tu precisa ter o compromisso de sair de outro. Só que não se tem essa cultura. Porque é mais importante ter o direito de vir ao evento do que a obrigação de ser melhor ao sair do evento, entende? Isso é pra tudo, né? Na minha palestra eu falei exatamente isso. Eu começo a palestra e falo assim, cara, quem fez uma meta aqui pro evento? É isso Aí aí. 3 pessoas, que tem centenas de pessoas. E arrisco dizer que das 3, É. uma levantou e falou, cara, Talvez a vou meta dele nem colaborar seja aí. meta, seja um Eu vou ajudar objetivo, aquele- né? ele não, é o vou braço dizer aí. que eu sou o cara É, comprometido. Eu erguei levanto dois, porque qualquer coisa eu levanto a mão sempre, Aqui, né? É que nem convenção de vendas, cara. Eu pego um monte de gente desmotivada, levo para um ambiente, todo mundo se abraça. A gente vende um monte de conceitos novos que a empresa vai melhorar, os caras voltam pro mesmo lugar, não mudou nada. Porque todo mundo vai numa convenção para celebrar o ano que passou. Não, cara, tu tá indo para ser quem tu vai ser esse ano. Sabe? É cultura. Boa. Pessoal, caminhando pro final aqui, Rouglas, considerações finais, dicas pra galera e como que o pessoal te encontra nas redes. Perfeito. Se você ainda não conhece o nosso SolarZ Summit, nós temos uma edição que vai rolar agora em Fortaleza, no mês de outubro. Convido a todos a seguir também @SolarZ Summit, @SolarZTech e @rouglas.solarz. Gostaria de agradecer também essas feras que compartilharam comigo aqui muito conhecimento. O SolarZ também tem um site, solarzsummit.com.br, e fique à vontade para ouvir esse e outros episódios, porque foi realmente a segunda temporada mais completa que nós já tivemos aqui, e eu espero encontrar vocês em Fortaleza para nós gravar a terceira temporada. Tá roxo pra caramba tu, hein? E aí, Gustavo Malavota, considerações finais e como é que o pessoal te encontra? Legal, pessoal. Bom, @malavota, então fácil, MALAVOTA. E como a gente tá sempre em busca de um short, né? Então vamos deixar aqui uma mensagem. Ele A gente quer o aproveita e dá uma corte é muito respirada pro vendedor, corte, né? né? Muito, Então, né? por favor, façam mesmo, é sempre muito bom. Eu acho que agora o desafio principal é a gente pensar em como que, com todos esses obstáculos, com tudo aquilo que a gente vem vivendo, a gente está diante da maior oportunidade para mim, que é um boom de informações de tudo aquilo que está acontecendo e executar. Acho que nunca a execução foi tão importante como agora. Fazer uma analogia fácil. Se eu tenho uma garrafa de Coca-Cola quente aqui de 1 litro e eu tenho um copo de Coca-Cola de 350 ml gelado, eu tenho certeza que eu vou querer optar pela Coca-Cola de 350 gelada, porque o cliente não compra produto, o cliente compra a execução. Então capricha na execução que a venda acontece. Boa. Muito bem. Teve o shortzinho? Já é isso? cortou. Deu, bonito. cortou, Marcelo? Deu, já até Deu publica. boa. Ficou Eu ótimo. até fiquei sorrindo para saber se eu saio junto. Se pega inteira, Ver se tipo, eu saio junto com ele ali. Aqui, ó, sou amigo dele, ó, eu tô aí junto aí. Carlos Bush, obrigado por ter vindo. Considerações finais. Não, só um prazer, parabenizar pela iniciativa. Se todos os setores tivessem empresas focadas em trazer isso, o Brasil seria um país com muito mais performance, né? Porque o grande erro eu não vou dizer de todos, mas uma parcela significativa do mercado é querer competir com todo mundo do setor e não entender que eles fazem parte de uma narrativa que poderia fazer o setor ser mais importante para a sociedade, né? Então, o que vocês fazem é super importante. Então, parabéns, eu acho que é muito legal o evento, adorei participar. E quem quiser seguir o Carlos Bush é Carlos Bush, B-U-S-C-H, não é da família rica, né? @Carlos Bush. Ainda prazer, não? viu? Ainda não. Não tem jeito. Muito bem, pessoal. Eu vou deixar aqui uma dica também, que eu vou aproveitar esse short do Malavota e avisar vocês que eu falei essa frase para nossa equipe no All Hands que a gente teve, né? Que o lugar que você frequenta revela aquilo que você busca. Então, as pessoas que estão aqui estão buscando alguma coisa diferente de quem talvez não teve oportunidade de estar aqui. E você poder estar junto de pessoas incríveis que vão te ajudar a potencializar o teu negócio é uma oportunidade única, mas que, às vezes, você consegue construir novas, né? Então, o SolarZ Summit acontece aqui, aconteceu agora, vai ter em Fortaleza, vai ter em outras cidades. Fica conectado, fica ligado para você poder aproveitar. Esse foi mais um SolarZ Talks, direto do SolarZ Summit. E a gente se encontra por aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, abraço.